Bem, nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso sobre o GOP 2016 e seus impactos na educação, né? Hoje nós teremos a terceira aula com a professora Vanessa Luiz, a professora do Departamento de Fundamentos da Educação, aqui da Universidade Federal do Ceará. Ela tem doutorado em Psicologia Socioambiental pelo Departamento de Psicologia Social do Trabalho da Universidade de São Paulo, é mestre em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e graduada em Psicologia pela Universidade de Taubaté. Atuou como pesquisadora e assistente de coordenação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura da Comissão de São Paulo, Unesco São Paulo, para a execução do projeto para a educação social e educador ambiental. Então, a professora ela vai hoje fazer uma discussão sobre os desmontes das políticas sociais, né, que ocorreram por ocasião do golpe de 2016, como uma forma, inclusive, de colocar em questão o próprio Estado democrático, né. No momento do golpe, a pessoa estava em Brasília e acompanhou muito de perto, né, esse processo todo, e hoje vai conversar um pouco com a gente sobre esse processo que ela participou, né, naquele cenário, né. E acho que hoje mais do que nunca, né, inclusive hoje, dia 4 de abril, está sendo votado o habeas corpus do Lula, né. Então, muita coisa pode acontecer nesse país de hoje para amanhã. Então, talvez hoje realmente seja uma data histórica, né? Porque a posição que for tomada, ela vai trazer as implicações na vida, acho que de todo mundo, né? Então, acho que mais um momento de reflexão que inclui nesse processo aí do GOP 2016. Bem, vou passar a palavra para a professora, né? E aí faremos a discussão, né? Bom, primeiramente, eu quero agradecer, né, a equipe que está organizando esse curso, pelo convite, a oportunidade de me expressar, porque, como o Gerardo disse, eu fiz parte da equipe do Ministério da Cultura, na época, na gestão Dilma, e presenciei o golpe de dentro do governo, que não foi nada fácil, né? E justo no momento em que os processos educativos estavam em ascensão, na sua ampliação de dinâmicas intersetoriais, eu fiz parte de um grupo intersetorial chamado Fórum Interministerial da Educação Integral, onde participavam basicamente todos os ministérios, de uma forma direta ou indireta. E ali nós discutíamos essa ampliação dos processos, dos programas e da política de educação integral no país. E também os enfrentamentos, né, sobre as dificuldades da Base Nacional Comum Curricular, todas as, ainda enquanto gestão Dilma, nós vivíamos já os ataques da privatização da educação. Era uma luta muito grande para conseguir refrear esses processos, mas foi inevitável quando aconteceu o golpe. Então, eu trouxe aqui, primeiro, né, assim, alguns elementos sobre quais foram os campos, né, que vocês veem que não são poucos, dos desmontes que ocorreram. Então, em todas as frentes, os desmontes não foram poucos, né? Foram destruições de políticas, exoneração de servidores, na verdade, de servidores também, né, mas de cargos comissionados nas diretorias, nas secretarias, né, nas coordenações gerais,
Então foi assim uma debandada mesmo, enxugaram o Estado de uma tal maneira, foram somando todos os lugares, né, e ministérios, foram cerca de 8.000 demissões, né? E nós, servidores, nos organizamos para poder fazer uma pesquisa sobre esse processo, né? E criamos uma frente ampla, nós chamamos Frente Ampla de Trabalhadoras e Trabalhadores do Serviço Público pela Democracia. Esse grupo foi criado, representações de todos os ministérios, para que a gente pudesse fazer uma pesquisa diária, né, nos processos que aconteciam no Diário Oficial, para saber das exonerações, das mudanças. Enfim, a gente fez um trabalho, cada setor tinha sua equipe para poder produzir um documento. Então, nós temos um site que se chama Frente Ampla SPD, né, @rede.cc. É um órgão, é uma plataforma Creative Commons. Então, ela não tem vinculação com a Google e é da sociedade civil, né? Então, a ideia é da gente criar um portal, um acesso onde o governo não tivesse condição de exterminar nenhuma informação, porque eles criaram uma secretaria de inteligência, né? Dentro da Secretaria de Governo, que fica ligada à Presidência da República, foi criada um setor de inteligência, então, que tinha acesso a Google e acessava os Facebooks, WhatsApps, Gmails, enfim, conseguia acessar as informações dos servidores, e eles utilizavam esse tipo de pesquisa para definir quem eles exoneravam, aqueles que tinham vinculação aos partidos de esquerda ou que tinham mais atuação nos programas sociais. Eles usavam dessas informações, desses espaços de pesquisa para poder destruir as equipes, né, que foram criadas durante os 13 anos de governo. Então, lá a gente começou a fazer frente a esse processo, inclusive fizemos essa camiseta aqui, não sei se todos veem, mas está escrito "Não está tudo bem". Nós íamos trabalhar com essas camisetas, porque a gente vivia um processo de assédio moral contínuo, uma opressão muito grande, e a gente, de alguma maneira, a gente queria se manifestar dentro dos espaços de trabalho. Então, a gente criou essa camiseta, a gente ia trabalhar com ela, criamos cartazes e botões, enfim, várias situações que pudessem nos representar, né, o nosso posicionamento. E eu retirei do site, né, da frente, esse dizer que eu acho que representa bem, né, e foi uma das coisas que a gente discutia na época, que diz isso, né? Ao instaurar um estado de permanente ilegalidade, o estado de exceção da Lava Jato estabelece uma segunda aproximação com o totalitarismo nazista, em um aspecto muito bem captado por Hannah Arendt em sua obra As Origens do Totalitarismo. Ela observa que, no início, os nazistas desencadearam uma avalanche de leis e decretos, mas depois se verificou que sequer observavam as próprias leis suplantadas por movimentos sucessivos em busca de seus objetivos políticos, geralmente implementados pela polícia secreta do Estado. E a gente vê isso acontecendo no nosso país, né, e um crescente, né, do fascismo no território brasileiro. Quando eu cheguei no governo, nós estávamos implantando uma relação mais íntima entre a cultura e a educação. Eu fui convidada a fazer parte do Ministério da Cultura, coordenar uma pasta que se chamava Educação, Cultura e Territórios Educativos. Então, a ideia era desenvolver
esse processo junto da rede de educação básica e do ensino técnico e superior. E esse processo da relação cultura-educação dentro do Ministério da Cultura, se iniciou em 2011 com a criação de uma diretoria dentro da Secretaria de Políticas Culturais, chamada DEC, né, que a gente chamava a sigla assim, mas é a Diretoria de Educação e Comunicação para a Cultura. E em 2015 foi criada então a CEFAC, que é a Secretaria de Educação e Formação Artística e Cultural, que era responsável, então, por essa interface entre o Ministério da Cultura e os outros ministérios, principalmente da educação, né, mas voltado para a questão da ampliação dos focos e da abrangência de atuação da educação no país, visando a educação integral. Não a educação em tempo integral, mas a educação que supõe a integralidade do sujeito e os métodos inovadores de produção do conhecimento, na sua totalidade, né? Pensando o sujeito na sua totalidade e a criação dos territórios educativos, gerando a interface e o diálogo entre a escola e os espaços de vida da comunidade. Então, nós atuávamos desde a educação infantil até o ensino superior, vinculando todos os ministérios numa ação intersetorial de pensar a educação não só como um processo de escolarização, mas como um processo de aprendizagem, né, do cotidiano, na vida, nas relações pessoais, culturais, artísticas, de saúde, enfim, né, poder pensar essas interfaces. Essa foi a incumbência da Secretaria de Educação, Informação Artística e Social, né, no segundo mandato da Dilma, que definia a pátria educadora. Então, os objetivos da pauta da CEFAC era promover a formação artística e cultural e qualificar processos educativos nos diferentes níveis de ensino, garantir a intersetorialidade entre os Ministérios da Cultura, da Educação, do Desenvolvimento Social, da Justiça, da Saúde, da Ciência e Tecnologia, difundir a formação artística e cultural como forma de qualificar a vida no território brasileiro. E a gente criou essas 3 linhas de ação principais, né? A formação dos agentes culturais, a formação artística profissional e a consolidação de uma política pública cultural voltada para as instituições públicas de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, como tinha comentado, né? Então, nós efetivamos um acordo, o INCMEC, que vigoraria até 2024. Esse acordo, os campos estruturantes desse acordo, propunha a melhoria de infraestrutura dos equipamentos culturais e escolares, a melhoria da qualidade do ensino público através da ampliação do acesso à cultura e arte, a formação de público, né, que normalmente se faz nos processos artísticos, a garantia da diversidade cultural e o fomento à cidadania, escolas e universidades como polos de criação e difusão cultural, a política nacional de leitura e escrita através de ações de letramento, formação artística e cultural para os docentes de educação básica e universitária, do ensino médio, né, dos agentes, conselheiros e gestores culturais. A ideia é de pensar a formação cultural não só através dos processos artísticos, né, mas também a vinculação com as várias etnias, os processos de gênero, né, pensar que é preciso também entender um novo modelo de educar, mas que é preciso também almejar um novo modelo social, uma nova sociedade. Qual é a sociedade que queremos? E toda a estrutura da escola e da comunidade, ela precisa também ter aí uma mudança cultural gradual, porque não é possível você transformar o processo educacional sem que você transforme a cultura,
né? Então, é impossível uma transformação da escola sem a transformação cultural. E, para isso, é necessário uma atuação de agentes culturais, né? Então, a gente criou, pensando muito em paralelo com a atuação do Ministério da Saúde, dos agentes comunitários de saúde, nós pensamos também nos agentes culturais que auxiliariam as escolas no processo de visitação aos espaços culturais, de vinculação com as comunidades, a identificação de culturas populares na vizinhança da escola, né? Então a gente pensava essa estruturação de uma ampliação do processo educacional, não só esse processo escolarizante de memorização, de reprodução do conhecimento, mas transformar os espaços educativos em polos de produção do conhecimento legítimo ao território. Era esse o nosso objetivo enquanto estávamos ali trabalhando. E, para isso, a gente também imaginava que a estética ela precisaria, então, estar imbricada nos processos educativos, né? Então, trazer os artistas para dentro da escola, levar os professores para espaços culturais, em que eles pudessem ter formações um pouco mais aprofundadas, lúdicas, né? E viver a beleza do processo de aprendizagem. Então, esse era uma questão também que a gente se preocupava. Então, esse era um movimento que a gente estava, né, fazendo, não era com pouca luta, era com muita luta, era muito difícil, ainda que num governo que se propunha um processo de efetivação das políticas sociais e do Estado democrático, ainda assim existia muita guerra interna, né, porque os interesses da privatização, os interesses do despotismo e dos processos de destituição de direitos sociais, eles sempre aconteceram. Então, era uma luta constante, uma disputa o tempo todo, né? Então, no processo do golpe, o que aconteceu é que tudo parou, né? Então, aquela luta que vinha árdua, mas ao mesmo tempo gostosa, porque a gente sabia que algum resultado a gente teria, né? Nós tínhamos cerca de 65 mil escolas no país vinculadas ao programa Mais Educação, 5 mil escolas vinculadas a Mais Cultura nas escolas, e a nossa ideia era de ampliar isso para 185 mil instituições educativas no país. Então, a gente tinha a prerrogativa de que até o final de 2018 todas as escolas teriam acesso a esses programas, né? E teriam recursos suficientes para poder desenvolver as suas ações. E nós tínhamos conseguido o recurso naquele ano de 2015, né, final de 2015, a gente tinha conseguido recurso para gerar a formação dos agentes culturais que nos auxiliariam nos territórios. Então, quando veio no dia 4 de dezembro de 2015, que veio o anúncio, né, da solicitação do impeachment da Dilma, a gente ficou muito preocupado, porque nós estávamos em pleno, a gente tinha feito um encontro de formação artística e cultural, a gente estava em pleno debate, em plena plenária, né, com educadores, artistas, mestres da cultura, quando a notícia chegou. Então, aquilo abalou, nós éramos mais de 800 pessoas no debate, e aquilo abalou o grupo, mas a gente continuou na luta e fomos assim até quando pudemos, né? E quando veio o golpe, em maio, né, dia 12 de maio, foi avassalador para todos. Muitos dos dirigentes preferiram ser exonerados junto com a presidenta, então eles tinham já uma carta de exoneração para caso o impeachment acontecesse, eles poderem já sair junto com a presidenta, e a gente criou uma estratégia interna de assegurar minimamente aquilo que a gente tinha produzido. Então, aqueles que eram servidores públicos foram nomeados, se não estavam em cargos de dirigência, foram nomeados, né,
No caso da secretaria em que eu compunha, eu, como servidora, tinha, né, um cargo de dirigente, então eu assumi ficar à frente dos enfrentamentos que deveriam ser feitos, porque não tinha uma ameaça direta de exoneração, né? Para que eles pudessem exonerar um servidor, eles tinham que ter muita justificativa. E aí eu fiquei à frente dessa empreitada de resistência aos processos, mas logo a primeira notícia foi a extinção do Ministério. E aí, né? Extinguiu o Ministério e a gente faz o quê? Então começaram-se as lutas, as ocupações dos artistas nos espaços de cultura, na FUNAT, nos prédios do IFAM e tal. E aí o barulho imenso da sociedade fez com que o governo retrocedesse. Mas o objetivo era a destruição do Ministério da Cultura. Então, tudo bem, a gente não extingue o Ministério da Cultura, mas então a gente esvazia todas as secretarias e reconfigura todas as práticas. E foi o que eles fizeram. Então, eles começaram, né, eles voltaram atrás na extinção e começaram um processo de reestruturação do Ministério. E aí na primeira leva, foram 800 e na segunda leva, 1.700 servidores exonerados dos cargos que ocupavam. Então, imagina que essa totalidade de pessoas dava conta, e já era pouco, porque era um ministério enxuto, né? Então, já era difícil desenvolver os trabalhos que a gente fazia no tamanho do Brasil, com aquele tanto de gente que tinha. E aí, sem essas 2.000 e tantas pessoas, o que sobrou? O que a gente fazia? Então, a gente ficou de mãos atadas. Então, a secretaria que eu participava, ela tinha 30 pessoas. Sobrou eu e mais uma. E a gente tinha que dar conta de tudo, que os 30 faziam. Então, era o tempo todo o processo de assédio, né? Moral. Vocês não têm competência, esses programas que vocês criaram não têm efetividade, não é execuível. Então, era assim, era uma chuva de depreciações a um processo que foram anos de luta para construir. Oi? Uma violência simbólica, com certeza, né? Foi muito difícil mesmo. Então, eles usavam 2 argumentos. Um, que era um ajuste financeiro, enxugar as verbas, que diziam que eram muitos gastos, e na verdade não eram gastos, né? Eram investimentos nas políticas sociais e públicas, era investimento no processo de construção e fortalecimento de um Estado democrático. Mas, em nome de enxugar as finanças, eles demitiram em massa uma série de servidores. E também usavam o argumento de que era preciso essa reestruturação, porque as políticas que estavam sendo desenvolvidas, elas não chegavam em lugar nenhum. Né? Então, assim, como assim não chegavam em lugar nenhum? Então, qual era o objetivo que eles tinham? E junto com essa extinção do Ministério, eles criaram uma secretaria chamada CEPAM, que é a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eles diziam que era preciso, né, eles usavam assim, um termo que precisa uma autonomia para a regulamentação do licenciamento ambiental e patrimonial no país. Né? Ou seja, eles queriam fazer o que eles quisessem, o que desse na cabeça. Né? E foi uma luta muito grande, né, do Ministério, não só o IFAM, né, que é uma vinculada, mas todas as finalísticas, as secretarias finalísticas, nós lutamos muito para que essa secretaria não se instituísse, e depois de muita luta a gente conseguiu barrar a institucionalização dessa secretaria, e logo depois apareceu, né, o motivo, né, ficou bastante claro o motivo da criação dessa secretaria, que foi a evidência, né, da atuação do GEDEL.
né? Então ele era o secretário que cuidaria da Cefam, e por uma briga, né, o Calero, que foi um cara, depois de 5 mulheres dizendo não ao cargo de ministra, né, o Calero, que era na época secretário de Cultura do Rio de Janeiro, mas já foi deputado, candidato a deputado e tal, aceitou o cargo e ele fez esse serviço sujo que foi destruir o Ministério da Cultura por dentro. Né? Então, gerar a incapacidade da equipe de servidores para executar os programas e políticas existentes, então, destruindo por dentro o Ministério da Cultura. A gente até usava um termo mini-estéreo, né? Que a gente estava numa situação estéreo mesmo, sem poder atuar. E aí foram feitas também as destruições dos programas e ações, né? Então, mais cultura nas escolas, mais cultura nas universidades, Proeste Cultura, Pronatec Cultura, o Profuncionário, que era um programa muito antigo, ele era já criado na década de 80, veio junto com a anistia, e de capacitação dos motoristas, dos merendeiros, né? Então a gente entrou nesse processo de construção de cursos de formação para esses funcionários das escolas, esse também foi extinto. Havia um projeto, né, que se tornou aí foi instituído pelo CNPq como um núcleo de chamar INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, voltado à cultura, né, educação e cultura, que chamamos encontro de saberes, em que os mestres da cultura popular adentravam as universidades para dar aulas a respeito das suas práticas, dos seus saberes. Né? Então, também foi aniquilado. O programa de livre leitura, os prêmios que eram desenvolvidos, também foi esmaecido, diminuído a muito pouco. Né? Então, a cultura, essa relação da cultura se deu em concomitância a outros desmontes que foram acontecendo. Né? E, em paralelo, na educação, a gente viu isso acontecer de perto também. Então, as mesmas coisas que aconteceram no Ministério da Cultura aconteceram em todos os ministérios, né? E no Ministério da Educação. E aqui eu vou me focar, então, mais especificamente nessa questão da educação. Então, foi extinto, né, e diminuído a abrangência, tanto quantitativa quanto qualitativa, do programa Mais Educação, que em vez de tratar, né, dos eixos, eram 14 eixos e passaram a ter predominância em aulas de reforço de português e matemática. Né? Então, o que é educação integral passou a ser uma educação complementar, que descaracterizou completamente, né, o programa Mais Educação, que era um indutor de uma política de educação integral no país. Né? O Ciências Sem Fronteiras, ele foi extinto, né? Então, atualmente, para haver qualquer intercâmbio internacional, é preciso que a pessoa tenha dinheiro. Né? Então, não existe mais esse programa. Né? Então, foi uma redução drástica mesmo dos recursos. Houve também uma redução das bolsas de pós-graduação da CAPES e a diminuição das verbas do ProUni, do Pronatec, do FIES, que vai inviabilizando, né, a inserção dos sujeitos no processo educativo. Né? Então, muitos desses programas e políticas foram extintos sob a justificativa da falta de verba para manutenção, e mesmo no dia anterior ao golpe, né, a manutenção e ampliação de vários deles estivesse prevista pelo MEC. Já estava previsto a ampliação, né, mas assim que foi assumido pelo governo legítimo, a justificativa é que não tinha esse dinheiro. Né?
Então, a falta de verba, na verdade, foi a mudança de foco do gasto, do uso desse recurso. Então, não é uma ausência total de verba. E aí vem os processos jurídicos e as leis que foram sendo instituídas, né? A emenda constitucional 95/2016, que então antes foi, né, as PECs que foram super discutidas, né? A desvinculação das receitas da educação em 18%, que antes tinha 18%, foi desvinculada, né, da obrigatoriedade do governo em investir esse recurso na educação. Houve também o fim do regime de partilha do pré-sal, que antes tinha 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal eram destinados à educação, e agora foi, né, rompido, e isso não há mais esse recurso investido na educação. Sendo que essas deliberações, elas foram tomadas, né, essas decisões foram tomadas nas conferências nacionais de educação. Então, foi um processo participativo em que a sociedade estava presente na deliberação. Não houve um respeito a esse processo coletivo e participativo, né, que aconteceu durante anos, né, para poder mudar. Simplesmente no gabinete se define e pronto, né? Não tem um respeito à participação social. Então, e nesse processo, então se liquidou o Fórum Nacional de Educação, a Conferência Nacional de Educação, mantendo o fórum, né, através da presença de aliados do governo. Porque o que é o fórum? Né? Ele é o órgão responsável por organizar e editar, organizar as conferências e editar as regras que vão definir as ações políticas sobre a educação. Então, você tendo no fórum pessoas aliadas e anulando a conferência, então você pode gerir, né, o governo sem a participação popular, sem nenhum ataque. Né? E ele também vetou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação, inclusive, que foi construído nas diversas conferências, implementados no Plano Nacional de Educação até 2024, ele simplesmente acabou com isso, né? E censurou um dos artigos que demonstrava explicitava a própria existência e configuração do sistema, a forma de implementação do plano, enfim. Essas ações, elas visavam evitar essa avaliação educacional porque, veja, se ele está destruindo o processo educacional, a decadência dos resultados educativos, ela é evidente. Então, é importante que se destrua todo e qualquer colegiado ou sistema que gere avaliações dessa educação. Então, essa foi a estratégia. Né? Então, a emenda constitucional 95/2016, ela começou na Câmara dos Deputados como a PEC 241 e depois para o Senado como PEC 55. Né? E para vocês terem uma ideia, como é que se conseguiu evitar, assim, houve muita luta, mas houve também um processo nesses conselhos, né? Então, eu fazia parte do conselho da criança e do adolescente. E numa determinada, assim que a PEC foi para o Senado, houve uma reunião chamada pela sociedade civil. Então, a gente tinha 50% da sociedade civil
e 50% do governo. Então, o que é que eles fizeram um manifesto contra a PEC e queria, então, que o Conselho votasse essa petição para entregar no Senado. Assim, aí eram 3 dias de reunião. Aí eles vieram, apresentamos as pautas no primeiro dia. Assim que acabou a reunião do primeiro dia, a presidente da reunião, que era a secretária de Direitos Humanos, ela pediu para que todos os membros governistas pudessem ir para a sala dela numa reunião. E lá ela foi taxativa em dizer: nós vamos votar contra esse manifesto. Todos nós temos que votar contra esse manifesto, porque nós fazemos parte desse governo. E aí, quando eu me manifestei que eu era a favor desse manifesto e que eu não votaria contra, foi o tempo de eu sair daquela secretaria, de chegar na secretaria onde eu trabalhava, para que eu fosse retirada do conselho e fosse nomeada outra pessoa para poder votar a favor da equipe governista. Então, é dessa forma que foi desarticulado todos os conselhos e todos os colegiados em que a sociedade civil fazia parte. Então, foi sendo desarticulado, e os processos e os manifestos que estavam ali emergindo de todas essas esferas participativas, elas foram minadas por uma ação governista, né? Então, isso foi uma coisa muito ruim, né, para evidenciação dessa PEC. Então, ela se transformou nessa emenda constitucional e temos aí 20 anos de cristalização, né, dos recursos que estão destinados às políticas sociais como um todo, e principalmente à educação. Então, e nesse ínterim, muitas coisas foram chegando até o governo, como relatórios da ONU, da OEA, mostrando quanto essa emenda constitucional ela significava um retrocesso, né, ao processo instituído pelo Plano Nacional de Educação, pelas CONAES e tudo mais, né, mas ainda assim o governo se recusava a não só a aceitar o que estava sendo criticado, aceitar as críticas, como inclusive de receber equipes para fazer a avaliação do processo. Então, são processos bastante nocivos à situação, né? Então, além dessa emenda constitucional, né, a medida provisória 746 da reforma do ensino médio, que depois se transforma na Lei 13.415, ela gera aí uma deformação da estrutura formativa dos jovens, né, porque ela retira do campo do conhecimento todas as disciplinas que geram críticas, né, que geram conhecimento social, que geram possibilidade de inserção, como todas as ciências humanas, reduz as ciências biológicas a determinados conteúdos bastante específicos, amplia um pouco mais o conhecimento de português e matemática e insere 40, flexibiliza a formação, colocando 40% do tempo, né, do ensino médio podendo ser feito à distância, chamando isso de itinerários formativos, em que os estudantes podem, então, escolher o que querem e buscar, né, o que desejam conhecer. Então, colocam a proposta de que o ensino médio seja feito em tempo integral, desconsiderando a necessidade dos jovens trabalhadores de poder, né, ganhar o seu dinheiro no contraturno, e não oferece nenhum tipo de bolsa, nenhum tipo de incentivo para que ele possa subsidiar suas necessidades básicas, né? E gera
nessa lógica dos 40% de EAD, uma abertura à terceirização dos trabalhos. Então, ele desobriga, né, a escola a desenvolver esses 40% e abre chance para que as instituições privadas de ensino tenham esse quinhão para poder receber dinheiro do Estado. Né? Então, desobriga também o Estado naquilo que é o constitucional. Né? Bom, aqui eu já comentei sobre essa questão, né, da opção, dessa coisa de não haver, de ser em tempo integral, e o adolescente ele tem que escolher, o jovem tem que escolher se vai para a escola ou se vai trabalhar. Né? Então ele tem que sobreviver e muitas vezes abandona a escola para poder ganhar o seu dinheiro e a sua sobrevivência. Sem contar que essa formação precária, ao mesmo tempo que precariza a formação, né, do jovem trabalhador, também precariza as leis trabalhistas que não oferecem condições mínimas de trabalho. Né? Então, é uma precarização da figura do trabalhador e das condições de trabalho. Outra situação bastante alarmante é a Lei 867, né, de 2015, que é a Escola Sem Partido. É o projeto de lei. Que ele vai ser instituído em outros estados e municípios como a Lei da Mordaça. Então, muitos municípios e muitos estados aderiram a esse projeto de lei e criaram, instituíram nas suas cidades a Lei da Mordaça, que é um retrocesso imenso, né, a nossa condição democrática de sociedade, que ainda que bastante falha e em processo de constituição havia uma democracia em curso e que é preciso que seja respeitada. Mas essa lei, ela, além de retroceder ao modelo de educação militar, né, punindo, perseguindo, ela vai também restringindo as visões de mundo. Né? Só uma visão é preponderante e impede que as diversas famílias que ocupam os espaços escolares tenham possibilidade de conhecer a diversidade de pensamento, de postura, de ideologia, de credo, enfim. Né? A perseguição aos educadores que se posicionam politicamente, né, que têm uma visão crítica da realidade, isso é uma questão que esse tipo de projeto de lei garante e que essa lei da Mordaça tem feito. Eu presenciei em 5 escolas situações que tive que, na época ainda que eu estava no governo, que eu estava em processo de visita de algumas escolas, eu presenciei situações bastante drásticas dessas leis, né, municipais e estaduais que estavam em vigor. E foi bem difícil de lidar. A Base Nacional Curricular, inicialmente ela começou, né, o seu processo de construção na presença de 116 especialistas de 35 universidades, 2 institutos federais, né, e coordenado pelo MEC e com participação do Fórum Interministerial para a Educação Integral. Então, eram equipes que trabalharam durante muito tempo para construir um texto base, que depois foi disponibilizado, e essa disponibilidade no portal do MEC vigorou por 3 meses, ficou ali, as pessoas... Na época, a gente já tinha muitas críticas à Base Nacional, mas havia um processo de diálogo em curso. Então, era uma disputa, mas havia um processo de diálogo em curso. Né? Depois do golpe, esse documento foi transformado num documento medíocre de proposta curricular conteudista, né?
e pensando a estrutura bastante reduzida do que seja a formação escolar, desde o ensino, né, da educação infantil e ensino fundamental, e o que se reflete também na formação dos educadores. Né? Então, a ideia de reduz-se a qualidade do ensino e também a qualidade de trabalho do educador. E aí, ela, nesse ínterim, né, das reverberações do projeto de lei da Escola Sem Partido, o STF define que como obrigatório o ensino religioso. Então, e qual o ensino religioso? Né? Então, a escola pode ter uma linha religiosa de ensino. E é claro que essa linha religiosa a gente sabe qual é. Né? Então, é bastante... vamos dizer assim, a hegemonia judaica, da ideologia judaico-cristã, ela vai, então, fazendo uma limpeza, né, nos outros modos de organização religiosa. Isso com apoio do Supremo Tribunal Federal, isso que é o mais triste. E durante esse processo, né, precisaria, então, assim, na base nacional, na BNCC, você tem um rebatimento no ensino superior, que são os programas de residência pedagógica e o PIBID. Então, inicialmente, eles queriam acabar com o PIBID totalmente. Aí, tá bom, tanta luta, tanta manifestação, então eles conseguiram encaixar o PIBID numa redução de formação de profissionais para atuação na base nacional comum curricular. Então, reduziram, né, o processo do PIBID e que equipararam ali a esse programa da residência pedagógica. Outra questão também que foi bastante grave foi o CAC, né, que é o custo aluno qualidade inicial. Então, durante o processo da criação, desde a criação do Fundeb, se pensou quanto custa cada aluno, né, para o Estado. E como é que a gente consegue elevar a qualidade de ensino, tendo mais qualidade de trabalho para os educadores e melhor condição de acesso para os estudantes. Então, criou-se esse índice, né, de custo de qualidade inicial que, ano a ano, ele tenderia a aumentar, porque houve, através do sistema Bolsa Família, Bolsa Escola, essa inserção e um aumento gradativo dos alunos nas escolas. Então, a ideia era que os estudantes, né, que o recurso ele fosse aumentado em 50 milhões por ano, né, que todo ano aumentasse, para que a qualidade de ensino, a possibilidade da formação de educadores, da qualificação das merendas, da infraestrutura, né, das quadras de poliesportivas, enfim, que pudesse haver um investimento da escola na qualidade do ensino. Né? Então, essa era a intenção. Mas, no dia 15, eu estava procurando aqui, eu acho que eu perdi. Isso. No dia 15 de março, quando aconteceu a tragédia com a Marielle, então, enquanto o país todo estava ali, né, todo impactado com essa tragédia e essa situação, foi aprovada, né, uma portaria que substitui essa portaria, né, de 142.1
2016, que é a portaria que visa avaliar o CAC, ela foi substituída por uma outra, né, que extingue essa portaria. Então, o que acontece? O CAC e essa portaria que institui a avaliação e o aumento de recursos ano a ano, que foi construída também num processo participativo, ela é às escuras no momento em que o Brasil todo estava focado em outra situação, é instituído para que ninguém tenha notícia nem se preocupe tanto com isso e não perceba mais um corte de verbas de recursos investido na educação. Então, são mudanças silenciosas que vão acontecendo em todo o campo educacional, né, e que a ANPED, nesse mês, né, acho que foi ontem, ela fez uma carta e ela vai aí colocando algumas questões evidenciadas na pós-graduação. Né? Então, saiu um edital que supõe que coloca como critério para a internacionalização das bolsas sanduíche para Portugal, como critério o uso da língua, a fluência da língua inglesa. Né? Então, como é que é interpretada essa relação, né, da formação do eixo sul-sul, dos processos de solidariedade dos países lusófonos, né? Então, toda essa manipulação, né, de uma regra que vai cada vez mais impedindo que a classe trabalhadora tenha acesso, né, à universidade e às formações mais a produção do conhecimento na interface internacional, né, no diálogo internacional. Então, como é que é a inserção do trabalhador na produção científica do mundo, né? Então, essa questão que precisa ser discutida. Os cortes de orçamento que a emenda constitucional 95 ela gerou, né? Então resultaram no encolhimento de mais de 30% dos recursos executados de 2015, que era de 7 bilhões para 4 bilhões, né, exigindo que o Sistema Nacional de Pós-Graduação faça muito mais com muito menos. Então veja que a estratégia é sempre a mesma, né? Você enxuga, tira pessoas, tira recurso, né, para que aquele tipo de programa de política ela se esmaeça, né, e vá cada vez mais impedindo que o Estado se torne um Estado participativo, um Estado democrático. Cada vez mais o Estado vai diminuindo, né, essa lógica do Estado mínimo. Então, ele vai constituindo uma política, né, nacional de pós-graduação que é elitista, meritocrática e excludente. Então, o que nós estamos fazendo? É um retrocesso, né, sem fim, né, do que foi anos de luta na Constituição de um país democrático. Né? Então, a promoção das mudanças na pós-graduação, elas não consideram o Plano Nacional de Pós-Graduação, né, que foi discutido, né, e que foi instituído depois de muita luta social. Então, desconsidera completamente os processos sociais. Esse edital que eu comentei com vocês, ele, além de ter sido feito esse critério que elimina muita gente, ele não foi feito de forma explícita, e sim como demandas de balcão. Então, foram selecionadas quais universidades eram convidadas a participar. Então, não foi algo explícito e aberto, foi algo restrito e direcionado. Então, isso acirra a competição, tanto entre as instituições como entre os colegas, né? E não considera as parcerias existentes as vulnerabilidades institucionais e as disparidades regionais. Então, nivela, né, a estrutura da política
pelas escolhas dos aliados. Pela espetacularidade da instituição. Exatamente, porque além das diferenças regionais, que existiam vários programas que incentivavam os pesquisadores do Norte e Nordeste ou pesquisadores de outras regiões do país a virem para o Norte e Nordeste desenvolver pesquisa, e haviam outros editais que incentivavam pesquisas sobre no território Norte e Nordeste. Então, todas essas questões elas estão sendo completamente desarticuladas do Plano Nacional de Pesquisa, né, que é um problema. Foi feita uma pesquisa, né, realizada pela Confederação Nacional das Indústrias e o Movimento Todos pela Educação, salvo algumas críticas a esse grupo, mas eles trouxeram dados que são relevantes para que nós possamos entender que a insatisfação, né, com a educação pública, ela é maior agora, né, do que em 2013. Então, a gente já vê, nesses 2 anos de governo ilegítimo, a clara destruição dos processos educativos. Não fica evidente isso, né? Então, o percentual de reprovação do ensino médio público também aumentou de 15 para 26. Então, a reprovação dos modelos educacionais públicos, eles também estão aumentando a insatisfação, né? Bom, como a gente havia comentado inicialmente, aqui eles trazem um dado importante, né, sobre essa questão da obrigatoriedade da escolarização. 95% das crianças e jovens em idade de matrícula obrigatória frequentam a escola. Isso não é um dado pequeno, né, e não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo, né, que se deu ao longo da construção de uma política educacional voltada para as classes trabalhadoras. Essa é uma questão importante a ser pontuada. Nesse processo todo, houve muita luta, muita resistência. Eu comentei com vocês sobre o que nós vivemos dentro do governo, mas também nós vivemos, né, as ocupações das escolas secundaristas, das universidades, né, as manifestações de rua. Então, houve um grande número de manifestações pelo país e que foram esmaecidas pela repressão excessiva da polícia militar, das cavalarias, né, e das prisões arbitrárias das pessoas que eram consideradas líderes, né, desses movimentos. Então, o processo de repressão foi bastante grande. E o que a gente vê nessa estrutura de governo é esse caráter privativista. Então, a interferência desse setor, né, do setor privado, né, ela vai criando aí um jeito, né, um jeito específico de se fazer a política. Então, esse caráter privativista, ele se mostrou não só pela abertura, né, para as terceirizações, pela inserção de secretários vinculados a escolas e organizações privadas, né? Então você vê o secretário de educação básica, o secretário de ensino superior, todos eles estão vinculados a instituições privadas, né? Como também a instituição, a minimização dos espaços de diálogo do governo entre o governo e a sociedade civil, né? O Fórum Nacional de Educação foi substituído pelos aliados do governo, né, deixando apenas um servidor, né, funcionário ali do Conselho participando do fórum, e trocaram todos os conselheiros do CNE, né, todos eles aliados ao governo. Né. Então, isso é uma coisa bastante preocupante. Né. E aonde nós vamos chegar com isso? Né? Onde chegaremos com essa história? Eu trouxe aqui um recorte de uma reflexão, né? Além da falta de discussão social, da maneira apressada com que as medidas estruturais vêm sendo encaminhadas e aprovadas pelo desmonte dos espaços de discussão
entre o governo e a sociedade, nas ruas, se observa uma política de repressão baseada no medo e nas ameaças, um sistema político dominado pela censura e pela repressão. A educação no Brasil caminha para ter a criticidade substituída pelo medo e a Constituição substituída pela lei mais forte. Então, essa é a lógica do Estado que nós estamos presenciando, né? E eu trouxe aqui uma imagem que diz bastante, pelo menos para mim, né, do que é que a gente está prestes a presenciar e que nós, na verdade, estamos presenciando. Né? E eu acho mesmo isso. Quando tudo for privado, seremos privados de tudo. Essa é a lógica que está sendo instituído nesse governo ilegítimo. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. E aí a gente pode agora abrir para o debate, conversar um pouco. Professor, esses conselhos que foram instituídos num processo tão participativo, inclusive fundamentado em leis, essa legislação não previa que o percentual da sociedade civil se mantivesse independente da vontade do governo? Foi tão fácil para esse governo instituir esses conselhos? A senhora falou assim como se simplesmente a vontade deles substituir. Mas não tinha um percentual que era eleito pelas entidades, de forma democrática, não tinha uma legislação prevendo isso, ia garantindo essa participação popular, tudo dependia só da vontade do governo. Achei tão bravo. É bravo mesmo. Assim, há a legislação, a Constituição, existe na Constituição de 88, existe a definição sobre isso, mas o que se faz, a questão é, eles respeitam a Constituição? Nós estamos vivendo um estado de exceção. No estado de exceção não existe, né, nenhuma forma de garantias de que o governo, eles burlam. E a própria forma de organização jurídica extrapola os limites do que foi instituído e construído socialmente. Então, a Constituição de 88 é uma construção social, ela é legitimada social e juridicamente, e nem mesmo a jurisprudência do nosso país respeita o que nela está posto. Né? E, por exemplo, no caso do fórum, né, o que é que foi feito? Como foi substituído? Toda a equipe, tanto dos ministérios quanto do conselho, né, houve uma substituição, né, dessas pessoas. Então, quem estão nesses lugares? Os aliados do governo. Né? E não tinha uma paridade? Mas, inclusive, o que é paritário? Quem é que está ali? Né? Quem vem da sociedade civil que faz parte desse grupo? Mas não são as instituições de estudantes, de professores? Sim, mas você acha que não existe estudante que é a favor do golpe? Mas ele chega a ser maioria para definir os seus... Não, a questão não é de ser maioria. É maioria, diz para mim, o pessoal de camiseta amarela e verde é maioria no país? Os paneireiros são maioria no país? E aí, olha o que nós estamos vivendo. Não precisamos de maioria com golpe. Não precisa, a voz do povo não tem vez. A gente não precisa de maioria. Porque, na verdade, o que acontece é que a população não é respeitada. O povo não é respeitado. Isso faz parte do estado de exceção. É justamente criar leis que destruam direitos para que as elites consigam se manter no poder. Sobre essa questão, veja, assim, é claro também que nada disso é possível sem a mídia. Exato. Quer dizer, ela teve a capacidade também de construir uma versão da mesma forma que o caso da reforma do ensino médio. O que a Globo passava? Qual era isso foi amplamente discutido com
com os professores, com os estudantes, e não é uma discussão coisa nenhuma. Até Né? propaganda social. Mas isso é repassado como se tivesse uma grande discussão na sociedade e tal. Então, é claro que você tinha, quer dizer, além dos mecanismos, né, de burlar a Constituição, de burlar a lei, você tem, por outro lado, talvez essa grande máquina de produzir informação que vem através dos meios de comunicação. Né? E aí constrói a imagem que seria mais adequada a ele. Mesmo, por exemplo, a discussão sobre a reforma da Previdência. Né? Qual a proposta que venderam? Olha, se não fizer, o país quebra e tal. Ontem mesmo, os caras perdoaram uma dívida, eu achei muito interessante no Jornal Nacional, o Bonner, né? Descontaram, mas como? Deram um desconto de 100%. Desconto de 100%. Eles primeiro perdoar bilhões, aí fica por isso mesmo. Né? Então, quer dizer, sem a mídia, é claro que isso também não seria possível. Né? Quer dizer, esse processo todo. E outra, como vivemos no estado de exceção, bem, cadê a Constituição? A própria manutenção mesmo do golpe, quer dizer, você retirar uma presidente eleita democraticamente, sem que haja de responsabilidade, isso foi feito. Com apoio de quem? Com apoio do Supremo. 64 teve apoio de quem? Apoio do Supremo. Né? Então, quer dizer, essa manipulação com apoio da mídia, isso ocorreu. Né? E sem a mídia, isso não seria possível. Você botar o stand na rua, botar o exército na rua e acabou a conversa. Como está vendo agora uma pressão, né, de alguns militares em relação a essa votação do habeas corpus. Então, esse lugar também foi muito importante da mídia, como foi em 64, como foi em outros momentos. Boa noite, só agradecer a professora pela sua palestra e reforçar aquilo que o Renato está falando, o seguinte: nós tivemos um golpe parlamentar jurídico imediato. Então, em inglês, em pezinho funcionou legal. Parlamentar, no sentido político, onde o Congresso legalizou. Agora não está legitimado, mas legalizou. Legalizou, não legitimou, porque ainda tem os dissidentes como nós estamos aqui. Né? Só há legitimação por ciência política quando a maioria aceita. E até agora não foi aceito pela a grande maioria. Mas quem demanda e quem manda no país é que está decidindo isso. Né? Jurídico, no sentido de nós temos um Estado, apesar de um Estado laico, se diz a palavra, mas ele, juridicamente, ele é conservador. O Brasil é um país, apesar de ter tido a sua independência, ele é um país colonial. No sentido de entendimento de aplicação das leis. Nossa democracia, se você pegar o tempo de democracia que nós temos, não dá 8% de democracia. Nesses 516 anos, 517 anos. Então, nós estamos pé à frente, pé atrás. Se você pegar o descompasso da questão liberal do Brasil, é assim. Bem, mas o que eu quero aqui relembrar é que esse golpe, e agora já consolidada a palavra golpe dentro do Estado, isso não sou eu, mas os maiores jornais de todo o mundo, o Boston Post, por exemplo, Nova York, The Guardian, e por aí vai. Da Alemanha, não sei. Todos os jornais hoje já estão considerando golpe mesmo como golpe de Estado. Porque se percebeu que aconteceu foi uma dissimulação para poder fazer a deposição da presidente eleita democraticamente. Mas o que eu gostaria de reforçar, a fala da professora, é o golpe, o de 64, ele começou em 61. Esse aqui começou em 2013. Começou em 2013, né? Para se consolidar em 2016. Então, veja, é parecida as coisas, mas tem um motivo principal, tanto de 64 quanto de 2016, que é exatamente o velho petróleo. É interessante como isso passou sutil, não para o alunismo, né? Depois da votação lá no Congresso, ele viajou no outro dia para dar as bênçãos ao secretário de Estado norte-americano. Né?
Mas, se você lembrar, em 64, o que ocorreu? Depois da reforma de base, a pior coisa que o João Goulart podia ter feito, né, na grande discurso da praça, qual foi? Nacionalizar as refinarias. Quando ele deixou dito que nacionalizaria as refinarias, no outro dia, o golpe estava instalado. Então, é claro que tem muitas outras coisas. Mas, quer queira que não, tem 5 motivos principais para esse golpe. Agora, veja que o ataque foi nas estruturas. E quando a professora estava falando, veja que eles atuaram, não foi com bota nem com canhão, não. Mas foi quebrando as estruturas dos conceitos, nem conceito, porque é assim que se faz. O fascismo foi feito assim, o fascismo, o nazismo, e por aí vai. Em todos os movimentos de autoritarismo e retrocesso, o que ocorre é feita a corrosão, começa pelas bases. E começa pelas bases, sobretudo de conceito. Onde tiver qualquer associação, é tomado exatamente, veja que é mínimos detalhes. Ela estava falando aqui, eu estudei muito a questão como o nazifascismo ele se eleva, e eu aqui pensando, ela falando e eu pensando, pô, foi feito em 64, foi feito mais ou menos assim também, com todas as infiltrações dentro das instituições para eliminando os poderes e tal. E a elevação do nazifascismo foi do mesmo jeito. Né? Foi longos anos da galera se infiltrando para ir destruindo todas as associações que tinham aspiração liberais e democrática para poder ir colocando os seus representantes mais próximos para poder ir dando certo. No 64 pesou muito porque a galera agiu mesmo com rodas e canhões e tal. Nesse aqui teve um aparato jurídico. Então, eu falei, nós não vamos demonstrar que é autoritarismo, que vamos chegar na marra mesmo comando não. Nós vamos dissimular, vamos quebrando as estruturas, colocando, né, o nosso pessoal, e aí a gente vai minando as forças, qualquer forças de democracia. Essa palhaçada da BNCC hoje, inclusive eu fui na época, quando abriu, eles pegaram o mecanismo, isso estava aberto, quando houve o golpe, eles pegaram qualquer por aqui. Isso aqui vai ser um dos canais que nós vamos minar toda e qualquer aspiração, perspectiva de educação democrática. Porque não se engane, qualquer golpe, qualquer retrocesso, conservadorismo autoritário, duas pastas principais são atacadas. Aí alguém podia perguntar, mas por que atacar a educação? A educação é exatamente onde traz ou possibilita a consciência política. É onde o pessoal faz barulho, é onde faz confusão mesmo. Então, se nós amordaçarmos isso aqui, é outra coisa. O grande interesse disso aqui que eu falo, desse golpe, foi exatamente o mercado. Foi o mercado. Nós avançamos demais em 8 anos, e 12 anos, nós avançamos democraticamente a galope. A galope. Nós fomos vistos e mal vistos pelos Yankees. Nós fomos vistos e mal vistos por outras potências. O que é isso? O Brasil atropelando, chegando à nossa frente em várias coisas. Então isso foi, nós estávamos dando um mau exemplo de governo democrático. Mau exemplo de governo democrático. Então isso não é do interesse nem para os Yankees e nem para os investidores ligados aos Yankees. Então veja, é todo um mecanismo, uma estrutura que vai precisar muito tempo da gente estudar, para poder debater com os nossos alunos posteriormente, se é que nós vamos poder ainda fazer isso, né? Quem sabe tudo pode mudar, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Enfim, mas eu quero só reforçar aqui que a professora está falando aqui, ela começou falando a respeito da destruição das políticas sociais como forma de demônio do Estado Democrático, de direitos, que foi conquistado a duras penas, né? E 88 foi consolidado com a Constituição. Esse negócio de Constituição e golpe, isso é papel higiênico. Você vê o ministro do Supremo Tribunal dizendo que a Constituição tem que se amoldar de acordo com a sinfonia do gosto social. Peraí, cara. O ministro do Supremo Tribunal dizer um negócio desse em rede nacional, isso é uma aberração. Em qualquer país sério do mundo, o cara desse vai para o pau. Você dizer que uma Constituição, que é, em tese, resultado do interesse coletivo de uma sociedade, aí você dizer que ela pode ser ajustada de acordo com o interesse social do momento, do contexto, quer
papel higiênico é a mesma coisa, meu irmão. Eu vou usar na hora que eu tiver com necessidade. Então, quer dizer, a Constituição, quando você fala em Constituição, quando a gente seria bom, né, mas é uma piada, embora trágica, mas é uma piada, lei do Brasil. As leis do Brasil, elas são feitas, e aí já me lembro, vai sair do barco da onda, elas são feitas realmente para serem violadas. Por quê? Porque quem manda aqui, nós somos ainda um país da porteira, quem manda é o patrão. Acabou. Não tem esse negócio de, se você chegar, você sabe o que está falando? Essa expressão do Roberto Mata é meio viva. Você sabe o que está falando e acabou. Quem é que vai preso nesse país? Então não tem esse negócio de você basear em leis para nada nesse país. Esse negócio de lei igual para todos, isso é conversa para dormir, não existe. Só nome de filme. Não existe, só nome de filme. Portanto, só reforçando o que a professora está falando aqui, eu vejo realmente ela teve presente, ela percebeu que o que houve, fazendo aqui uma leitura de fora, o que ela nos contou aqui, é que foi atacada as estruturas, as bases sociais democráticas, elas foram sendo corroídas e destruídas gradativamente. Pelos sujeitos, né? De forma Isso tudo arquitetado. de cima para baixo. Tem uma questão, assim, como é que a gente pode, depois de tantos anos na construção da democracia, ela ser destruída assim, num toque de bombo e pronto, destrói. Né? Uma coisa que a gente discutia muito sobre essas políticas interministeriais, a forma como a gestão do PT conseguiu gerar a compreensão da cidadania na maior parte da população. Muita gente acha, né, que o Bolsa Família ele é os R$180 na conta do fulaninho, né? E não é isso. O Bolsa Família ele é um sistema político, né, que engendra diversos programas e diversos ministérios para colocar em curso a atitude do indivíduo no exercício do seu direito. Porque o que acabava acontecendo é que, além de não haver as estruturas de atendimento básico para as pessoas, não havia consciência do sujeito do seu direito de uso do sistema de saúde, da assistência, da educação, que são 3 sistemas básicos. Então, e também não havia condição, por exemplo, a questão do pré-natal, por exemplo. Né? Quantas adolescentes vivem a gravidez e muitas delas escondem, muitas delas não têm acompanhamento, ou qualquer outra mulher que fica grávida não tinha um acompanhamento. Então, você criando essa vinculação, R$180 não mata fome de família não, minha gente. Né? Mas evita a morte e a desnutrição. Então, era assim, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar um recorte, né, do que significava esse sistema todo. O Bolsa Família, então, a família que era cadastrada no CRAS, como na linha da miséria, precisava, então, receber o Bolsa Família. Mas para receber o Bolsa Família, precisava ter, se tem criança, frequência na escola, vacina no posto de saúde. Se tem idoso, visita ao posto de saúde pelo menos uma vez por mês. Se está grávida, pré-natal. Né? Se o município tinha até 40% da população no Bolsa Família, ele recebia um incentivo para investimento. Se era uma cidade que estava na zona rural, existia um investimento na agricultura. Se era uma cidade metropolitana, existia um investimento na mobilidade pública, no turismo, nas situações trabalhistas. Então, assim, o programa Bolsa Família, ele atendia a necessidade do indivíduo, mas ele também visava as várias camadas sociais, não só em termos de classe, mas em termos de estrutura de uma cidade. Então, era pensado a coisa tão engendrada. Então, esse papo de que a gente precisa pensar numa saída
da família do Bolsa Família, isso daí é papo para destruir as condições de acesso ao direito social. Porque, veja bem, como é a mulher grávida que teria que uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, para fazer o pré-natal, e tem outras visitas do curso de gestante, de não sei o quê, ela ganhava R$20 a mais no Bolsa Família para poder participar desses programas. Então, o idoso ganhava mais R$30 para poder... Isso é o dinheiro da locomoção, da pessoa que vai de um lugar para o outro, que vai ter acesso ao posto de saúde, que vai ter acesso ao CRAS, que vai ter acesso à escola. Então, veja, era uma forma de conseguir fazer com que as pessoas usassem, né, os sistemas sociais, os sistemas públicos de atenção básica. Então, essa situação, gradativamente, estava inserindo o sujeito numa compreensão da sua cidadania, gerando subjetivamente, né, a noção de cidadão. Então, eu tenho direito a isso. Então, conforme você vai construindo o processo, não é fácil construir democracia, né? Então, não basta só nós que temos acesso aos benefícios, à educação, ao ensino superior, aos bens de consumo, enfim, não é só essa camada que tem direito, né? Então, existe uma camada que está na linha da pobreza que precisou ascender minimamente e acessar esse sistema social de benefícios para que ele possa entender o que significa ser cidadão. O que significa isso? Então, estava em processo. Né? A gente ainda estava engatinhando, as pessoas estavam começando a entender o que era isso. Né? São 11 anos de Bolsa Família. Né? Foram 11 anos e a forma como esse grupo, era um grupo interministerial que se reunia uma vez por mês para poder pensar essas estruturas. Todos os ministérios tinham que pensar alguma estratégia de aumento de direitos para que pudesse ser vinculado a esse sistema Bolsa e poder chegar até o cidadão. Então, por exemplo, o Mais Cultura nas Escolas. Como é que a gente construiu esse programa? Esse programa foi construído pensando nas escolas que tinham X% de Bolsa Família. Então, não era aleatório. Então, quanto mais tinha o cadastro único, né, o CAD único, ele gerava informações que nos permitia a produção de políticas. E o que eles estão fazendo agora? Estão destruindo o CAD único, desarticulando as políticas. Então, se você destrói o Bolsa Família, você não está, eles estão dizendo, não tem recurso para o Bolsa Família. Só que o dinheiro investido no Bolsa Família é economia na saúde, é economia na assistência, né? É economia em situações de risco, né? Então, assim, não é só uma questão de vamos dar o dinheiro, tem um lado paternalista nisso, não nego, existe. Mas a forma como ele é pensado, embora tenha essa crítica, mesmo as pessoas que estruturaram esse programa, eles já sabiam disso, mas é que não tinha jeito, a gente precisa viabilizar para que essas pessoas possam ter acesso. Como é que a gente vai dizer que a pessoa é cidadã se ela passa fome? Como é que a gente vai dizer, como é que a gente vai ter acesso e poder pensar nos programas de saúde se eles não vão até o posto de saúde? Eles precisam ir, precisam fazer as consultas, precisam saber quem são essas pessoas. Então, se criou uma estratégia para poder trazer a população de baixa renda para que ela seja conhecida e, então, para que ela possa participar. Então, várias ações ali nos territórios foram acontecendo de modo a ir paulatinamente inserindo essas pessoas na produção democrática do território. Né? E com relação a essa questão da comunicação, né, das mídias, eu até tinha feito aqui 2 slides sobre isso, eu acabei não colocando para não me estender muito, mas só para vocês terem uma ideia, né? A IBC ela foi construída, ela foi instituída em 2008, né?
com autonomia para se desenvolver enquanto emissora pública, né? E além de todos os desmontes que foram feitos, esse foi o primeiro que se certeiro. Eles tiraram o diretor, mudaram o conselho, destruíram a EBC. A EBC hoje ela não é mais uma emissora pública, ela é um instrumento do governo ilegítimo. Ela é um instrumento, isso é claro, né? E aí o que eles fizeram com as emissoras privadas de TV e rádio? Desobrigaram qualquer um, né, de desenvolver notícias de interesse público, né, anistiaram uma série de dívidas de impostos sonegados, né? Então, assim, foi uma farra, né? Então, a mídia, ela teve total abertura, total assim, liberdade para atuar junto com o processo de corrupção, né? E uma coisa que é bastante gritante também é sobre a internet, né? Então, assim, começa a se criar o uso da internet. Então, a gente teve o Marco Civil da internet, que foi há bem pouco tempo atrás, foi em 2013, né? É um marco internacional, né? E ele foi burlado pela estrutura de governo ilegítimo brasileiro. Então, assim, todos os sistemas, é uma inteligência na reflexão sobre a estrutura de um país, e é o que o colega estava colocando, né? Então, você tira o alicerce daquilo, você vai minando, e olha, eles são tão perspicazes nesse processo, né? Eu digo pelo que você vivencia. Por um instante, né, eu até achei que era possível criar um diálogo e conseguir manter alguma coisa ali. A secretária que eles olha, não era assim. A secretária, eles colocaram, assim que entraram, eles escolheram pessoas super dóceis. Você conversava, não, elas te ouviam super. Claro, não, vamos fazer, não, você tem razão. Porque a gente ia para cima, mas não, eles vinham todos doces. No começo você fala assim, gente, mas peraí, eu tô brigando com quem? Entende? Então, se você não tem uma firmeza política e um entendimento claro do que está acontecendo estruturalmente, nas relações interpessoais amainadas, você cai. Entende? Então, a hora que eles começaram a se ligar que não adiantava pôr doce na boca do servidor, aí eles vinham com paulada. Mas até então, era isso. Né? E aí, é a situação, como é que se troca? Né? Não é instituído, não está certo que tem que ter tantos governistas, tantos sociedade civil, tantos isso, tantos aquilo. É muito simples, meu amigo, a gente troca os nomes, era assim que aconteceu. Né? Eu comentei com vocês. Eu fui trocada assim, eu saí da reunião, quando eu cheguei na minha cadeira, eu já não estava mais ali no conselho. Entendeu? Era assim. Então, essas coisas, eles são muito... porque assim, o que eles tinham para fazer? Eles não tinham nada para fazer, eles tinham que destruir. Então, a obrigação era a destruição. É esse o foco. A gente que estava ali para construir coisas, a luta era grande. Você tinha muito trabalho. E pouca gente para dar conta de tanto trabalho. Agora, para eles não precisavam de muita gente, porque eles só precisavam detectar o que eles precisavam destruir e numa canetada, no diário oficial do dia seguinte, acabou. Você resolvia. Sabotar. Entende? Então, é muito mais simples destruir do que construir a democracia. É muito mais simples. Vocês todos aqui que estão presentes se lembram, você, no horário nobre, colocar fala de Dilma Rousseff e presidente Lula, o Jornal Nacional, para todo mundo ficar escutando no lugar. Quanto tempo foi feito isso depois? Tem ser humano que é coerente. São mais de 100 milhões de pessoas assistindo uma porcaria daquela, vai destruir. Quer
vendi a Casa Grande, que é o tal de Moura, e aí, meu amigo, foi tudo arquitetado, tudo bem bonitinho, foi muito mais inteligente do que 64, e está sendo muito mais inteligente do que 64. Você vai perceber, a sociedade parece que está se movendo e achando que esse golpe começou. Assim, se vocês quiserem conhecer os desmontes todos, vocês podem entrar no site da Frente dos Servidores Públicos pela Democracia, que tem todos eles lá. Tá? Estão todos descritos área por área. Vocês podem entrar lá e acessar. Que a gente tem esse compromisso de informar tudo o que está acontecendo. Você quer falar? É melhor que aí você pega aqui. Eu queria só Provocar a que a gente, enquanto academia e como pessoas que estamos vivenciando esse processo, como fazer agora, né? Fazendo esse ponto. E o que me angustia é que a gente não tem conseguido tocar, mobilizar aquelas pessoas que estão sofrendo mais com isso. É como o professor disse, as pessoas estão móveis, estão lá, estão apanhando e ficando lá na sua, sofrendo, não talvez ficando calada, pessoal, agente de saúde, e percebia isso, percebemos na prática como esse processo Bolsa Família é importante e que também é uma transferência que aos poucos ia repassando de um para outro, porque as pessoas automaticamente, ao se empoderarem, né, ter seu conhecimento, ter acesso à saúde, ela conseguia o trabalho, automaticamente elas iam sendo desligadas. Né? Aí você vê o mesmo beneficiário do Bolsa Família apoiando o Bolsonaro lá na periferia. O que está acontecendo? Que diálogo nós estamos fazendo? E como que nós podemos fazer para trazer mais gente para essa luta, que essa luta, os paneleiros não são maioria, não são maioria. Tanto que a gente vê aí o quanto que Lula está à frente de 87%. Mas a gente não tem conseguido, por exemplo, trazer muita gente para a rua agora. Está todo mundo com medo. E eu estou, assim, a gente fica assim, como fazer agora? O que a gente vai fazer para mobilizar, trazer, conscientizar, dizer? Eu estou muito angustiada com isso, porque nossas mobilizações têm sido muito nós mesmos. Realmente é uma situação difícil, né? A gente está num processo de ausência de diálogo. Isso é uma coisa bastante nítida. Isso entre famílias, por exemplo, a gente tem visto, né, muita divisão, né, nesse processo. O que eu costumo dizer é o seguinte: a gente precisa ter perseverança e paciência na explicitação dos fatos. Né? Então, identificar uma situação e não ter medo de tocar no ponto. Né? E aos poucos ir trabalhando isso quando se trata de uma questão íntima, né? De relações mais íntimas. No caso de profissionais, por exemplo, eu como educadora, eu não me furto de estar em sala de aula e poder evidenciar as situações que estão acontecendo. E de trazer os fatos que acontecem no cotidiano para a sala de aula serem refletidos, né? De poder pensar, ainda que teoricamente estamos discutindo uma teoria, e de poder pensar o que é que isso significa na nossa vida, o que é que isso significa no cotidiano, fazer leituras sobre o que está acontecendo. Então, assim, acho que a gente tem que ir pelos caminhos possíveis, né? Nesse caso, por exemplo, né, que você traz, uma pessoa que era beneficiária do Bolsa Família e hoje apoia o Bolsonaro, né? De você poder discutir sobre isso, o que significou o Bolsa Família, o que ele entende pelo Bolsa Família, como é que entende, e levá-lo a entender a sua própria vida. E como é que isso estava diretamente vinculado a um sistema político maior e a uma postura política diferente dessa que o Bolsonaro está propondo. Né? Então, auxiliar a fazer essas leituras. A gente precisa também saber trazer essas referências, que não é fácil fazer. Fundamentadas. Tem que fundamentar.
Não é fácil de fazer, né? Mas é importante que a gente não desista. Vamos destruir a Globo. Na verdade, Passa a destruir a Globo. Vamos concluir então, agradecer a professora Vanessa, né? Eu acho que nos alertou para muitas questões, nos detalhes desses montes, né? Na próxima quarta nós não estaremos em Mossoró, Mas né? falando também. Na abertura do Senacem, e continuaremos a discussão sobre o golpe na sexta-feira, né? Dia 13. Dia 13, 9 horas da manhã, nós vamos ter uma mesa lá no Senacem, que é o Centro Nacional de Ensino Médio, lá em Mossoró, sobre o golpe, né? E na outra semana continuaremos, né? Então é isso. Então agradecer a todos, agradecer aos nossos patrocinadores, né, Rogério? Nossos patrocinadores. Quem são nossos patrocinadores? A Faculdade de Educação, a Universidade Federal do Ceará, a Mãe de Pós-Graduação em Educação Brasileira, da UFC, né? O Departamento de Fundamentos de Educação, e pronto. É isso? Então, boa noite a todos.